Bom dia a todos. Meu nome é Bruna Prando e, em nome da BB, eu agradeço a sua participação. Antônio, você consegue me ouvir? Você está no mudo. Sim, consigo. Obrigada, vou seguir com a apresentação então. O nosso sistema foi configurado para que todos, exceto o moderador e palestrante, estejam no mudo. Caso tenham perguntas, por favor, nos enviem na caixa de chat ou de perguntas e respostas no menu direito da ferramenta e elas serão respondidas ao final da apresentação. A previsão do nosso evento entre apresentação, perguntas e respostas é de 1 hora. Hoje o nosso apresentador é o Antônio Carvalho. Ele tem 12 anos de ABB, é especialista em automação e digital lead para o segmento de Energy Industries, incluindo óleo e gás, química, petroquímica, geração de energia e tratamento de águas. Antônio, obrigada pela sua presença. A nossa apresentação ela vai ser gravada e disponibilizada num portal após o evento. Vocês também vão perceber que quando encerrarem a ferramenta, abrirá automaticamente um link de pesquisa. A gente agradece se vocês puderem, por favor, responder, para que nos ajude na organização dos próximos eventos. Pode seguir, Antônio. Obrigada. Ok, obrigado, Bruna. Bom dia a todos. Abri a imagem aqui só para que vocês possam me ver um pouco. Bom, hoje nós vamos falar aqui. Espera um pouquinho. Aqui. Vamos aí falar um pouquinho sobre o que uma ferramenta que nós temos utilizado, né? Devido a nossa novo normal, vamos dizer assim, em termos da pandemia, foi um dos recursos utilizados que surgiram muito resultados, ótimos resultados. Eu acredito que essa ferramenta veio para ficar, tá? Que é uma atividade, uma das mais importantes em qualquer desenvolvimento de projeto, que é o teste de aceitação de fábrica, né? É muito importante na condução dos trabalhos de projeto, tá? Eu diria que é uma das etapas mais importantes antes do comissionamento, né? Então, um teste de fábrica muito bem realizado é garantia de sucesso no campo, tá? Então, vamos lá, vamos passar aqui por algumas momentinhos só. Ok. Então, o TAF remoto ele vem redefinir um pouco o teste de aceitação de fábrica, né? Que antes era presencial, né? Então o cliente ele faz questão de estar presente, questão de presenciar o teste, acompanhar o teste, participar do teste, né? Efetivamente, para ter um pouco mais de familiaridade com o equipamento, familiaridade com a equipe do projeto, com as ferramentas, né? Mas fomos surpreendidos aí no início do ano, né? Em março, com a parte do distanciamento social. Então, não foi mais possível fazer isso, né? E a gente tinha uma carteira de projetos sendo executada, né? Como fazer isso, né? Então, a ABB utilizou de recursos de tecnologia para poder fazer um teste remoto. Então, uma agenda aqui, nós vamos passar uma agenda, fazer uma abordagem tradicional do TAF, né? Falar um pouquinho do TAF tradicional, o que mudou nessa pandemia, fazer a introdução dos recursos de TAF remoto que a ABB utiliza, né? E a ABB está investindo em novas ferramentas, tá? A gente vai comentar um pouco mais para frente. Quais são os fatores importantes para que os TAFs remotos sejam bem-sucedidos? Apresentar algumas histórias de sucesso de TAF remoto aqui do Brasil e do exterior. Como foram executados, quais foram as lições aprendidas, o cronograma, né? Como é que isso impacta no cronograma e nos custos para esse projeto. Fazer um fechamento e esperar aí perguntas e respostas de vocês. Como a Bruna comentou, caso vocês tenham alguma pergunta durante a apresentação, por favor, coloca aí na área do chat, tá? Aí no final
os 15 minutos finais a gente vai fazer a resposta, ok? Então, o TAF tradicional, o TAF testemunhado, né, do hardware, software, bastante utilizado, né, pelas empresas que fornecem sistemas de automação, ou até mesmo sistemas elétricos, né, que é o caso da BB também. Então, a gente tem os requisitos de hardware e requisitos de software para poder estar fazendo o teste testemunhado, né? Então, normalmente, a gente faz aí toda a verificação dos componentes corretamente instalados dentro dos painéis, fazendo o teste por amostragem ou 100% dos testes de verificação de fiação e dos sinais, né, gerados pelos cartões de entradas e saídas, cartões de comunicação, validação dos trabalhos de failover, né? Então, o equipamento, às vezes, ele está projetado, né, para ter a redundância, então todos os requisitos de redundância são testados. Fornecer uma familiarização ao pessoal da planta para os novos equipamentos, então apresentar os equipamentos para os nossos clientes, né, de como eles funcionam, para que possa ser familiarizado. A integridade dos sinais de hardware, como já comentei, feita 100% ou por amostragem em fábrica, tá? Canal a canal, sinal a sinal e assim por diante. Da mesma forma, né, da parte do TAF de software, então a gente vai lá validar as configurações gráficas, as configurações de lógicas, as configurações de interlock, as configurações, principalmente as configurações de alarmes, né? Que tipo de alarme que dão, onde eles estão localizados, como que eles estão agrupados, e validação das redes de comunicação. Então, são atividades, né, que são tradicionais do TAF testemunhado, onde os clientes têm um benefício, né, de estar essas atividades testemunhadas, é claro, que ela tem benefício, né? Ela é muito importante, ela é interessante, né? Esse convívio. Então, existe um envolvimento da equipe do projeto com o cliente, a oportunidade de discutir itens de projeto, além do TAF, e exatamente é o que acontece. Então, o cliente dentro da fábrica, dentro da nossa fábrica, ele vai ter a oportunidade de discutir mais coisas além dos testes que estão sendo feitos. E os clientes ganham grande familiaridade com o equipamento. Então, ali estão presencialmente vendo, estão presencialmente manipulando os equipamentos, então eles obtêm grande familiaridade, né? Os desafios dessa abordagem tradicional, né, é ter a dificuldade de coordenar os horários, né? Então, a gente está tirando o cliente lá do dia a dia dele, então, às vezes com atividades em paralela. Então, essa dificuldade de coordenar os horários e um tempo pré-determinado. Por exemplo, o cliente tem chegada estipulada para tal dia e vai viajar tal dia de volta. Então, a gente tem teste alocado nesse tempo e às vezes pode ser que isso não dê tempo. Então, existe uma certa não flexibilização em termos de tempo, né? Então, a gente tem que respeitar esse tempo para que todo o teste entre naquele tempo estipulado. E, na grande maioria das vezes, fica algumas coisas sem testar, que não é legal, que não é interessante, né? E com isso também, às vezes, por causa disso, o software ele não está 100% testado, concluído, para o TAF a ser levado, né, para o comissionamento, né? Então, são atividades que possam sim aparecer durante um teste testemunhado, ok? Perdão. Então, o que mudou nesse tempo, né? Nesse tempo de pandemia, né? Então, houve aí o lockdown, né, parcial ou total, independente de cada cidade.
onde as práticas de trabalho remoto foram reconfiguradas, né? Então a gente viu aí todas as empresas colocando recursos para seus funcionários para poder trabalhar em home office, por exemplo, para que todas as atividades pudessem ser a menos prejudicada possível, né? Então todos os países enfrentaram isso, né? Estão enfrentando. Então há necessidade de fazer uma infraestrutura de trabalho remoto. Então, os grandes fornecedores de ferramentas de TI, né, como Microsoft e a Zoom e outras empresas, né, desenvolveram rapidamente aí sistemas VPN, Skype, Teams, para poder aumentar a capacidade de seu fornecimento para poder fazer um trabalho remoto, né? Então, as atividades de empresas voltaram a níveis normais, mas nem tanto, com muita restrição, depois dessas ferramentas instaladas, né? Então, hoje, por exemplo, existem protocolos de segurança recebendo os nossos clientes ou nós prestando serviço para os nossos clientes. Então, existe um grande protocolo de segurança em relação ao Covid, né? Então, e a necessidade de cada vez mais utilizar esses protocolos, né, inibem aí atividades presenciais ou dificultam, ou tornam mais caras, ou tornam mais custosas, né? Ou seja, o trabalho remoto normal torna-se normal, né, para mitigar muitas coisas, né, para mitigar esses cuidados, né, esses protocolos de segurança, né? Então, o trabalho remoto, ele possibilita para que a gente tenha uma segurança maior, né, em termos de pandemia, ok? Então, uma das ferramentas que a ABB utiliza é uma ferramenta que ela mesma desenvolveu para acesso remoto. Então, um dos acessos remotos que nós temos para o cliente é o chamado Remote Insight, né, que já estava disponível antes da pandemia, para poder, por exemplo, fazer compartilhamento ao vivo de imagens, né, que o nosso cliente está vendo. Por exemplo, ele quer compartilhar alguma imagem, ele precisa de um suporte técnico em cima de um painel elétrico de automação, e um técnico da ABB, ele está vendo que ele vê o que o cliente vê. Então, dessa maneira, né, ele consegue dar um suporte melhor, muito melhor, né? Então, através de uma conexão direta com a equipe da ABB, essa ferramenta ela é utilizada para acesso remoto. Então, hoje, ela está sendo também utilizada para o TAF remoto. Então, a gente disponibiliza imagens para os nossos clientes, para que o cliente possa ver o hardware, o TAF de hardware, por exemplo. Toda a reação do hardware está acontecendo, as medições que estão sendo feitas, por exemplo, os testes de canal a canal. Então, o cliente ele presencia, mesmo remotamente, ele presencia todos os resultados que estão sendo executados, todos os relatórios que vão ser executados desse software, ele está presenciando o preenchimento disso, tá? A gente vai ver alguns casos de sucesso que a gente viu aí, vai mostrar isso para a gente, tá? Então, esse compartilhamento de vídeo, né, e de áudio, né, então é interessante, né, via remota, através do uso da realidade aumentada, ou a gente sobrepõe imagens reais, onde se pode, por exemplo, fazer uma edição de vídeo, né? Então, se pode, por exemplo, apontar uma imagem virtual, uma imagem real, através de uma edição virtual, em cima daquela realidade, né? Então, são recursos que são utilizados hoje em dia, né? Então, dessa maneira, e também não é uma plataforma única, né? Então, esse compartilhamento de imagem pode ser feito através de vários clientes, ou seja,
várias pessoas podem ter acesso à mesma imagem que está sendo criada ou compartilhada, né? Através de um suporte, né? De uma forma que a gente vai ver aqui no próximo slide. E através de uma autenticação via nuvem, o nosso cliente tem acesso, tá? Que é muito fácil de se usar, porque é através de um aplicativo e através de recursos que o mercado existe. O que vocês estão vendo aí na frente não é nenhum equipamento ABB. O aplicativo, sim, foi desenvolvido pela ABB, mas o próprio cliente, ele pode, por exemplo, baixar através do App Store ou Google Play os aplicativos que a ABB desenvolveu. E a ABB vai somente autenticar a entrada através da nuvem para que o cliente tenha acesso. Então, durante o TAF, os nossos técnicos usarão, por exemplo, o Microsoft HoloLens para poder gerar imagem e poder conversar e poder ter áudio, né, com os nossos clientes, ou até mesmo através de um tablet, né, através da imagem portátil. Então, o tablet, você tem portabilidade também dessa imagem, né? Então, você pode ir até um painel, mostrar o painel do cliente e ele pode ver essa imagem, ok? Então, são recursos que estão disponíveis no mercado, tá? Então, o próprio cliente ele pode fazer uma aquisição, por exemplo, se ele quiser um HoloLens. Então, o que a BB vai fornecer é só uma autenticação. O aplicativo pode ser baixado aí via as lojas de aplicativos de cada sistema operacional que você usa, ok? Dentro dos preparativos, né, dentro do DCS, por exemplo, aqui é um exemplo de um sistema de automação, mas poderia ser, por exemplo, um painel de média tensão, um painel elétrico, um transformador, para fazer o TAF, né? Então, aqui, o sistema do cliente ele é instalado na configuração que o cliente pediu. O cliente se conecta a uma rede dedicada dentro da ABB, né? Existe toda uma questão de segurança também cibernética, porque a gente sabe também que os nossos clientes também possuem acesso remoto via a rede corporativa do cliente. Então isso tem que ser respeitado, essa segurança cibernética, esse procedimento de segurança. Então, a ABB também disponibiliza a rede corporativa da ABB para que o cliente se conecte ali, para que ele tenha também essa segurança, tá? Então, através das configurações de conexão, poder, através do Remote Insight, como eu disse, através de uma autenticação via nuvem e via aplicativo, então podendo fazer isso. A ABB também utiliza o Teams, né? Ou o Skype, dependendo da disponibilidade que tenha, para poder compartilhar áudio e vídeo também. O cliente também pode receber através da criação de um... Gente, um momentinho só. Momentinho só, me dá um minuto, por favor. Sem problemas, Antônio, a gente espera que sim. Só lembrando que a previsão do evento é de terminar às 11 horas, considerando inclusive a parte de perguntas e respostas. E o evento está sendo gravado e depois vai ser publicado no portal da BB. Quando vocês encerram a página da ferramenta, abre uma página com uma pesquisa para avaliação. A participação de vocês ajuda a gente a organizar as próximas iniciativas. Bom? Caso tenham qualquer problema com conexão, com som, podem me chamar no chat no menu direito da ferramenta.
Só mais um minuto que o Antônio já retorna. Oi, gente, desculpe. Começou a sair sangue do meu nariz aqui, mas já está tudo sob controle. Desculpe o incômodo, tá? Já está tudo bem, tá tranquilo. De Pode vez em quando, dizer, Antônio, fica tranquilo. de vez em quando eu tenho esse problema, mas e é natural, de uma hora para outra, pum, pinga uma gota de sangue, tá? Mas está tudo bem já. Bom, vamos lá. Então a gente sempre se prepara, então, para fazer os preparativos. Existe, claro, um preparativo, um plano, né, de teste, né? Então a gente prepara o equipamento para que o cliente possa estar participando, né? Então o cliente recebe também uma conta TNet para poder permitir ação direta no sistema. Então, através do Teams, a gente consegue, por exemplo, liberar a estação de engenharia do equipamento para que o cliente faça a atuação. Então, ele tem acesso também, tá? Então, o processo de TAF, ele tem lá o plano de teste, tem uma abordagem estruturada, né? Então, ele tem lá todo o plano de teste, o procedimento, o roteiro, onde o cliente, ele também participa, claro, ele aprova, antes da realização do teste, ele aprova esse plano de teste, né? A gente aí programa sessões de 2 ou 3 sessões online de gráficos, ou seja, coloca aí, disponibiliza a imagem de 2 ou 3 gráficos para que o cliente possa ver, né? E utilizar essas imagens, né? Interagir com essas imagens, podendo ser ela gráficos, ferramentas de engenharia, lista de pendências é um item muito importante durante a execução do TAF. Relatórios diários e relatórios de tarde, ou seja, no início da manhã é um relatório inicial e no final da tarde um relatório final, né, do que aconteceu naquele dia, do que vai ser feito, por exemplo, no dia seguinte. Tá? Todos os problemas devem ser colocados na lista de pendência, tá? Então, e às vezes não é legal, por exemplo, corrigi-lo naquele momento, né? Travando um pouco o teste, tá? A ideia é que o teste caminhe e as pendências possam ficar para trás para ser corrigidas, para que a gente tenha uma efetividade maior, né? Porque estamos ali conectados com várias pessoas e a ideia é que a gente tenha uma efetividade grande, tá? Então, portanto, a lista de pendência é um item muito importante. A programação do tempo é flexível para permitir que os dias agendados devido à programação do cliente e correções críticas antes de prosseguir. Por exemplo, o cliente, por exemplo, amanhã não poderei participar e, poxa, vamos adiar por um dia. Então, há essa flexibilização, uma vez que o cliente, por exemplo, no TAF presencial, ele não tem flexibilização, né? Ele está aqui para fazer o teste e tal dia ele vai viajar de volta. Então, com o TAF remoto, existe essa flexibilização e ele é muito bem-vinda, tá? A gente sabe que tem muito cliente em home office e vocês todos sabem que trabalham em home office, tudo pode acontecer, né? Então, como, por exemplo, agora uma interrupção aqui de última hora aqui, sem nenhum controle sobre isso, tá? Então, são coisas que acontecem, tá? Então, o TAF remoto, ele é bem interessante por isso também, ok? Então, como tornar o TAF remoto um sucesso, né? Existem aí algumas lições aprendidas que a BB percebeu, tá? Então, em termos de infraestrutura, conexão com a internet, né? Conectividade robusta, com uma ampla largura de banda, porque uma vez que a gente vai transmitir áudio e vídeo, é importante que tenha, assim, uma conexão de internet boa, tá? Um ambiente adequado, ergonômico, ou seja, como a atividade ela é extensa, né, e demorada, pode ser cansativo se o cliente não tiver, por exemplo, um local adequado, interessante para poder fazer os testes, né? Utilizar monitores maiores, tá? Então,
fazer esse teste utilizando somente notebooks, né, pode não ser bem interessante e pode ser cansativo, tá? Então, se a gente puder, o cliente puder colocar monitores maiores, no mínimo 19 polegadas, isso é de grande valia, tá? E também pode ser compartilhado, por exemplo, várias telas, né? Então, eu posso ter duas telas, estação de engenharia do lado, tela de processo do outro, para poder ter essa visualização, né? Então, a imagem de vídeo precisa ser também de ótima resolução para que a gente possa ter uma definição legal aí do que se está sendo testado, tá? Outra coisa importante é o tempo, né? Então, cumprimento restrito de horário, o tempo fica importante, tanto remotamente como não remoto. É importante que tenha-se início, né? Data, a hora de início, hora de final, e intervalos, tá? É importantíssimo para que não seja cansativo e seja produtivo. Então, a cada 90 minutos, fazer um intervalo de 15 minutos, por exemplo, para que todos possam respirar, tomar um café e assim por diante. Fazer protocolos de procedimento claramente definidos, né? Para registro, por exemplo, na lista de pendência. Então, seguir um roteiro de testes e registrar pendências claramente dentro, com o maior detalhe possível, dentro da lista de pendência. Respeitar as interrupções que normalmente aparecem, principalmente se o cliente estiver em home office, tá? Então, respeitar essas interrupções que certamente aparecerão, ok? Formalização dos testes, outro importantíssimo item é a formalização, tá? Desse teste, de como está sendo registrados os relatórios, né? Então, trabalhar com uma equipe de TAF única, né? Então, não fazer, por exemplo, duas frentes de trabalho não é recomendada, tá? Para que todos possam ver o que está sendo executado, todos possam ter acesso. Fazer comunicações formais, então, sobre o status dos testes, os pontapés iniciais de manhã, os relatórios da tarde, os relatórios de pendência e assim por diante. Monitores dedicados, a gente já falou aqui também. A documentação virtual, a lista de dependências, a tabela de progresso, sequências de processo, folhas de assinatura necessárias às aprovações de cada etapa. Disponibilidade para falar as coisas quando não estiver clara, incentivar os clientes que eles precisam interagir, eles precisam falar quando as coisas não ficaram tão claras e interferir, refazer o teste se necessário, né? Os dias de TAF são perdidos, e TAF, logicamente são perdidos, né, eliminados, mas podem ser programados. Então, quando a gente faz uma programação inicial, um cronograma inicial, há a possibilidade de colocar flexibilizações dentro desse TAF, né? Então, pode ser movida para poder atingir a máxima eficiência possível também, né? Outros itens para ter sucesso, né? O mais detalhado possível a lista de pendência, né? Quem vai executar, quando vai terminar, né? Quem vai verificar e assim por diante. Então, todas as atividades que sejam necessárias, é importante que sejam colocadas numa lista de pendências, ok? E quando há um silêncio, né, muito grande entre os nossos clientes, é importante que o líder técnico ele envolva todas as pessoas que foram colocadas, né? É importante que todos participem, né? Então, para garantir que todos eles concordem com os testes sendo executados, tá?
Normalmente, o nosso pessoal de fábrica... Um momentinho de novo, gente. Vamos lá. Normalmente, o nosso pessoal de fábrica vai trabalhar aí com fone de ouvido sem fio, porque, principalmente quando estiver fazendo TAF de hardware, né, vai estar envolvido ali com cabos, painel, computadores, câmeras, né? Então, é interessante participar através de um fone de ouvido sem fio, né? Como a gente viu ali no rolo, por exemplo. Então, precisamos ter aí baterias sobressalentes, né? Tudo para mitigar interrupções, né? Então, ou ter sobressalente ou HoloLens sobressalentes para que a gente possa continuar em caso de problema, né? Monitor a gente já está falando também, monitores grandes, né? Para poder fazer ter o menor cansaço visual possível, né? Garantir que as atividades estejam alinhadas com a expectativa correta do cliente. É importantíssimo, tá? De nada adianta fazer um teste de TAF, né, se o cliente não ficou satisfeito, ele não viu que aquilo garanta que o teste realmente foi feito, que foi realizado e que está funcionando a contento, tá? Então, é interessante que assegurar que o cliente está recebendo o teste de uma maneira correta e dentro da expectativa dele, né? Para projetos grandes, né? E é possível acontecer isso, claro que sim. É interessante que não se limite a 4 a 5 semanas contínuas de teste, né? E nesse caso, se estender mais que 4 ou 5 semanas, colocar aí 1 ou 2 semanas de intervalo, né? Para que todos descansem, para que todos tenham esse descanso aí para poder ter rendimento esperado durante os testes, tá? Agora sim, apresentando os casos de sucesso, então apresentar alguns, não vou por questões, não questões éticas, mas eu não vou mencionar o nome do cliente, mas vou mencionar a parte do segmento, por exemplo, tá? Esse exemplo vem de fora. Aqui, para a gente fazer uma comparação, essa é uma foto de um TAF presencial feito em abril de 2019, onde aí aconteceram várias reuniões em paralelas, como vocês podem ver pela foto. Tem dificuldades em acompanhar tópicos discutidos em reuniões separadas, né? E tentando um problema no local, né? Então, que causam atrasos na conclusão do TAF, como a gente já mencionou, tá? Então, esse mesmo cliente, ele passou aí pelo um TAF remoto de um sistema de segurança, né? Remotamente falando. Então, aqui está o nosso funcionário, tá? Esse é o nosso funcionário da ABB, fazendo aí um TAF de software de um sistema de segurança, utilizando aí toda a rede corporativa, onde o cliente entra, ele verifica, tem acesso a todas as ferramentas que ele está vendo, né? Então ele está compartilhando essas imagens. Então todos os tópicos estão sendo revisados e discutidos em áudio, né, e vídeo. Múltiplas telas, sessões online, permitindo que a exibição de listas de pendências, gráficos e ferramentas de engenharia. Então, é importante isso. Então, as distrações, né, várias reuniões em paralelas não existem, né? Então, é interessante que todos estão vendo as mesmas imagens, ouvindo o mesmo áudio. Então, essa é a grande vantagem do ser remoto também, né? Aqui, os nossos clientes compartilharam algumas fotos deles dentro esse mesmo cliente, tá? Ele compartilhou algumas fotos, né? Do ambiente que eles estavam utilizando, tá? Então, é interessante, tá? Olha o ambiente que... logicamente, essas fotos com as filhas aqui foram tiradas no intervalo, mas
são ambientes de trabalho, né? Que viraram ambiente de trabalho, né? Então a gente pode perceber que várias delas são adequadas, tem monitores grandes, são ergonômicas, né? Talvez essa aqui não seja tanto, mas são ambientes que o nosso cliente compartilhou conosco durante esse TAF remoto que aconteceu no sistema de segurança. Tá? Foi feito um planejamento de escopo, o que estaria sendo testado, item a item, né? Quando que iniciava, quando se terminava. Então, esse planejamento é essencial, tá? Dentro de um roteiro de teste, tá? Para que para que você tenha um caminho a seguir, para que você tenha uma direção a seguir. O controle de participantes, nesse caso aqui, também tinha um EP System envolvido, então o EP System também acompanhou durante a realização dos testes, através do usuário final e através da BBE, tá? Então, existe também aí uma lista de participantes que também vai para o relatório de testes que foi executado, tá? Então, são documentações de testes importantes para a oficialização de tudo que foi feito. Como eu comentei, uma lista o mais detalhada possível da lista de pendências, né? Quais são as atividades que precisam ser corrigidas, quem vai ser, quem vai fazer, né? Que empresa será responsável, quem vai ser, qual funcionário responsável, qual a data para ele resolver, quem vai verificar, no caso aqui, por ser um sistema de segurança, uma pessoa executa, uma outra pessoa testa, né, as mudanças, então precisa ser aprovado, né, em relação ao sistema de segurança, isso é uma prática normal, mas que continua sendo feito mesmo que remotamente, ok? E o resultado disso tudo, dessa história de sucesso, né, algumas lições aprendidas, então as sessões sempre eram caídas por causa da internet, então tem que ser retomada, usar o telefone às vezes quando a conexão de áudio não permite, por exemplo, remotamente via internet, então é importante também o smartphone, tá, do lado. Os participantes precisam, né, fazer, participar ativamente, então todos os participantes participaram, o nosso líder de engenharia garantiu que isso também fosse possível, né? Manter o foco no planejamento e seguir sempre a agenda, então aquele roteiro é de essencial importância. Então, o Microsoft Teams se mostrou muito eficiente, mas precisa ser, tem alguns recursos que precisam ser aprendidos, vamos dizer assim, para que você tenha maior, se retire o maior potencial dessa ferramenta. Usar vários monitores, principalmente com o sistema SIS, né? Então, vários monitores foram necessários, né? E sempre tem um plano de interrupção de rede. Então, se cair, por exemplo, uma rede, como que a gente vai conectar? No meu caso, por exemplo, hoje eu estou falando com vocês, minha mitigação foi utilizar a estrutura da BB, né? Em casa, talvez eu não tenha um local totalmente silencioso, e de vez em quando a minha rede lá cai também. Então, procurei mitigar esse assunto. Então, tem que ter um plano para poder ter maior sucesso. Como resultado disso, a BB recebeu um prêmio, né, de qualidade do nosso cliente, mesmo na pandemia, que teve atraso na implementação, mas a gente conseguiu minimizar esses atrasos, né? E o TAF estruturado alcançou um nível de alto grau de eficiência porque todas as atividades de software foram feitas, todos, não deixaram-se para trás nada, que contribuiu grandemente com a parte de comissionamento, né? Ou seja, ficar o mínimo possível no comissionamento, né?
evitando aí os protocolos de segurança que os nossos clientes têm também. E com isso, o nosso cliente aí teve uma economia aí de $40 mil em termos de despesas de viagens e estadias que normalmente ele teria se fosse um TAF presencial, tá? Aqui sim, dentro do Brasil, um outro caso de sucesso, com um cliente de óleo e gás, onde a gente utilizou aí o Microsoft Teams. Essa é a visão que o cliente estava vendo, tá? Então ele está vendo aqui um relatório, está vendo aqui a imagem do painel, a imagem dos equipamentos sendo feita. Aqui foi uma foto somente. Aqui também o preenchimento, o cliente ele acompanha o preenchimento do relatório de testes. Então essa é a imagem que o cliente está vendo, e está vendo o hardware sendo testado e o relatório sendo preenchido. Então aqui também aparece alguns cartões de entradas e saídas sendo manipulados aí pelo nosso pessoal técnico, mas com toda o acompanhamento do nosso cliente final, ok? Então aqui mais alguns exemplos desse mesmo teste, onde o cliente ele acompanha, tá vendo? Ele está vendo lá, por exemplo, a diferença de potencial do aterramento ali. Então, ele está vendo exatamente as medições, está comprovando os valores que vão dentro do relatório, ele está comprovando que está sendo executado, né? E aqui também, a parte de software e de hardware, onde ele também vê o preenchimento dos relatórios, tá? Então, nessa estrutura que vocês acabaram de ver aí, que é um caso de sucesso aqui no Brasil, foram utilizados aí câmeras fixas, smartphones, o Microsoft Teams, né? Importante. Então, remotamente o cliente pôde presenciar todo, é até estranho falar, né? Remotamente o cliente presenciou, mas presenciou, de certa forma, sim, através de câmeras, estações de engenharia via Teams e os relatórios de teste, né? Então ele viu os relatórios de teste sendo preenchidos, né? E esse aqui também não é uma foto, é uma imagem que o cliente estava recebendo aí dos testes como um todo dentro da nossa fábrica. Mais outro caso de teste, é um outro cliente dentro de óleo e gás também, mas um sistema legado. Então, através de pequenas ampliações, nesse caso de software, tá? Houve uma ampliação de software no sistema existente e no sistema legado, onde, através do sistema Symphony, essa família, há uma família um pouco mais antiga da BB, que é o INF 90. Ele é um pouco mais antigo, então é considerado legado, mas ele também, o Symphony Plus, é um sistema totalmente hoje ativo, vamos dizer assim, tá? Mas também, por impossibilidade aí de viagens do cliente, o cliente acompanhou todo o TAF de software, né? E ele pôde interagir com o sistema, ele pôde interferir no sistema. Então, ele mesmo fez alguns testes, né? Então, o cliente, ele fez ele pôde testar e ver toda a lógica do TAF de software sendo remotamente feito. Aqui um outro cliente da área de metals ou da área siderúrgica, vamos dizer assim, ou seja, esse recurso não é só para sistemas de automação, mas também para sistemas elétricos, né? Então, aqui sendo executados todo passo a passo de um grande retificador, onde o cliente também acompanhou remotamente, né? Então, aqui está o nosso pessoal que acompanhou os testes dentro da nossa fábrica. E o interessante aqui, gente, além do nosso cliente no Brasil, da nossa pessoal da BB Sorocaba, nós recebemos suporte de outra unidade da BB fora do país, para poder atender também os testes, né? Então, foi bastante interessante, porque também recebemos apoio do nosso pessoal técnico de fora, tá? Então, em termos de
cronogramas, impactos em custo de projeto. Então, o ideal é que se sempre separe o teste de hardware e o teste de software, sempre, torne-os sempre independentes. Às vezes, o presencial a gente não conseguia fazer isso, colocando juntos, né? Mas é ideal que remotamente faça completamente independente. Aumente o cronograma para teste de software para permitir testes mais completos, para que se minimize o tempo no campo, né? Fugindo um pouco dos protocolos aí de segurança da Covid. Utilizar testes intermediários de software, então, sempre dentro de uma metodologia de software, fazer TAFs intermediários, né, para que você tenha também bons resultados em relação a isso. Permitir flexibilização na programação, em torno aí da indisponibilidade dos nossos clientes, tá? Certamente vamos ter menores custos, principalmente para os clientes, em relação a despesas de viagem, estadia. A gente pode disponibilizar membros da equipe de projeto também remotamente. Então, quando a gente faz em termos de software, TAF de software, não necessariamente nós, funcionários da BB, precisamos estar dentro da nossa fábrica, uma vez que a gente tem simuladores, ambientes computacionais até em nuvem, para poder fazer TAF de software, né? Também remotamente, no caso da BB. Então, os testes completos de software eliminam possíveis atrasos aí durante a startup, com certeza, né? Então, resumindo e quase finalizando aí, o TAF remoto é diferente, né? Então, existem umas regras diferentes, existem alguns procedimentos diferentes, ambientes são diferentes, a flexibilidade é muito maior, tem que ser maior, né? Em termos para ter sucesso em relação a isso, em relação ao teste final, ao resultado final. O interessante é que está ganhando aceitação, né? Então, cada vez mais aceitação maior do cliente, em termos de acesso remoto. Temos tecnologia, né? Para fazer esse testes remotos e é extremamente eficiente, né? Os benefícios a gente também já falou, custos menores, testes mais completos e melhor qualidade antes do startup. Então, a gente consegue ter um teste remoto com melhor qualidade antes do comissionamento e startup. Tá? Aí eu abro agora para a Bruna as perguntas que chegaram aí, Bruna. Antônio, obrigada pela participação. Só um minutinho que eu vou ler. Recebeu algumas, mas quem quiser enviar, tá livre o chat para encaminhamento, tá bom? Primeira pergunta. A ABB tornou o TAF remoto como padrão em fornecimento de sistemas? Não, nesse momento, vamos dizer, nesse momento sim, né? Porque ele mitiga muitos procedimentos, evitam muitos procedimentos, né? Que a gente pode evitar, procedimentos de segurança, por exemplo, de um cliente estar se deslocando para a nossa fábrica. Então, nós também temos os nossos procedimentos internos, que o cliente ele vai estar submetido a isso. Então, se a gente puder evitar isso, ótimo, a gente vai ter menores custos e mais flexibilização, né? Então, o cliente tem flexibilização em termos de tempo, né? Hoje eu não posso, então o teste é interrompido. Uma vez que ele esteja aqui, ele vai ter que fazer isso, então, porque aproveitar a presença dele aqui. Mas a ideia é sim que a BB, mesmo depois da pandemia, isso seja não um padrão, mas oferecido ao cliente. Se ele aceitar fazer isso, é de bom tamanho, é muito salutar, evita acidentes, evita várias coisas, menores custos, evita deslocamentos, né? Então, acho que é interessante tanto para a BB como para os nossos clientes.
Antônio, eu entendo que você acabou respondendo uma outra pergunta que nós recebemos também. A flexibilização do tempo de TAF remoto é também um fator importante. Como a ABB pode considerar isso durante os testes? Se você quiser fazer algum complemento. Então, exatamente, acho que eu até falei um pouco durante a apresentação, a flexibilização é outro fator-chave aí no sucesso, tá? Então, a ABB tem que ser flexível, respeitando aí as interferências que o nosso cliente tem, principalmente quando ele está lá em home office, né? Coisas acontecem, por exemplo, o vizinho está fazendo uma reforma, está um puta de barulho, hoje não vai dar, né? Interrompe. E a ABB tem que ser flexível também. Então, e a ABB, quando fizer o planejamento, ela precisa ter uma flexibilização em termos de tempo, fazer um cronograma um pouco mais flexível, já prevendo algumas interrupções, tá? Isso, com planejamento, dá para fazer tranquilamente. Temos mais duas perguntas. Como podem ser utilizados recursos para aumentar a segurança cibernética, uma vez que também temos protocolos de segurança, mesmo trabalhando em home office? Então, nós sabemos que vários de nossos clientes utilizam, quando estão em home office, utiliza como a ABB utiliza. Por exemplo, eu, quando estou em home office, entro na rede ABB através de uma VPN segura, proporcionada pela ABB. Então, da mesma forma que a ABB nos dá segurança, de exatamente acessar a rede corporativa da ABB, a ABB vai dar essa segurança para os nossos clientes, acessar também os nossos servidores e computadores que vão estar em rede corporativa, né? Através de VPNs, através da criação de contas numa nuvem, por exemplo, né? A nuvem por si só, ela já tem um grau de segurança, mas através de autentificações adicionais que a ABB coloca, esse nível de segurança aumenta. Então, a ABB é totalmente sensível a esse item, então vai proporcionar sim um ambiente seguro para que o cliente possa estar entrando com seus computadores dentro dos nossos sistemas. Obrigada. Mais uma pergunta. As assistências remotas serão guardadas na nuvem para uma possível consulta futura? Sim, podem ser guardados em nuvens, né? Aquele aplicativo que vocês viram, por exemplo, do Remote Insight, ele não é só um aplicativo de acesso, ou seja, tem vários aplicativos internos, várias funções internas, por exemplo, de gerenciamento de documentações que ficam gravadas, né, e o que o cliente tem acesso. Os relatórios que nós produzimos para os clientes, todos eles que vocês viram fotos aqui, são enviados para o cliente, fazem parte da documentação de projetos, que pode estar armazenado em nuvem ou não, né, dependendo da necessidade que o cliente tem. Tá? Então, hoje a nuvem é largamente utilizada, né? A gente também usa o OneDrive, que é um repositório, vamos dizer assim, que nós colocamos aplicativos ali internamente para fazer gerenciamento de documentação, por exemplo, tá? Onde o cliente tem acesso conforme estipulado aí no início de cada projeto. Obrigada, Antônio. Temos mais uma pergunta. Equipamentos para a utilização do Remote Insights e demais estruturas estão disponíveis para todas as áreas da ABB? Para TAFs de proteção e controle de subestações, por exemplo, poderia utilizar dessa estrutura? Sim, poderiam. Essa foi uma ferramenta desenvolvida por um dos segmentos que a ABB tem, né? Como eu disse no início,
para acesso remoto aos clientes, né? Então, é um acesso remoto, principalmente para os clientes que ainda têm uma restrição muito grande em relação a acesso remoto à rede, por exemplo. Esse acesso é por outros caminhos, né? Então, através de 4G, 5G também, mas foi desenvolvida por um departamento dentro da ABB, mas que hoje já está disponível para qualquer tipo de atividade que envolva a ABB como um todo, tá? Desde eletrificação, automação, subestação, painéis de média tensão, painéis de baixa, então todos eles têm acesso. Perfeito. Não temos mais perguntas. É isso. Ok. Eu agradeço a participação de todos. Por favor, respondam à pesquisa ao final do evento. Antônio, obrigada pela participação. Fica à vontade para deixar os seus recados finais. Ok, gente, muito obrigado pela participação. Desculpe o inconveniente da interrupção. Estou bem aqui, tranquilo. Precisando de mais detalhes, por favor, entre em contato conosco, entre em contato com nossa rede de pessoal comercial, de vendas. Então, quiser conhecer um pouquinho mais a fundo os relatórios que nós fizemos, desenvolvemos aí para esse período, vamos dizer assim, mas fiquem à vontade para acessar a BB, entrar em contato comigo ou com a Bruna, pegar mais detalhes sobre isso, tá? Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada a todos, bom dia.